Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à primeira de 4 sessões que nós organizamos aqui na Airlis para comemorar o nosso 29º aniversário. Nos próximos 4 dias vamos ter sessões dedicadas ao networking, às vendas, à negociação e à liderança. Hoje vamos começar com networking, teremos como nosso orador o Dr. Walter Barreira. Networking, que para nós, a Airlis, é um tema muito especial e muito sensível, porque é no fundo aquilo que nós pretendemos que seja, que vocês usem a Airlis, que os nossos associados usem a Airlis para estabelecer relações de networking e dessa forma aumentar os seus negócios e melhorar as suas performances empresariais. A sessão hoje vai ser dinâmica, nós vamos pôr ao longo da sessão algumas questões que pedimos que vocês respondam no chat e depois eu, enfim, farei o resumo das vossas respostas para irmos fazendo a análise, sem prejuízo das questões que nós próprios vamos colocar. Obviamente, sintam-se sempre à vontade para colocar questões que entendam ser pertinentes, façam-no sempre no chat, que eu depois, enfim, pegarei nessas questões e colocarei as questões ao Dr. Walter. Passo assim a palavra ao Walter, espero que sejam sessões para vocês proveitosas, prazerosas e que tirem daqui conhecimentos para o vosso futuro. Walter. Bom dia. Muito bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós nesta reflexão. E a primeira reflexão que eu tive hoje ao acordar foi de enorme gratidão pela tecnologia que hoje dispomos e que nos permite estarmos aqui todos juntos, e somos muitos, no maior conforto, num dia com o clima tão, enfim, exigente de chuva e vento na região da Grande Lisboa. Hoje sinto-me grato por isso e queria partilhar isso convosco, hoje que é o Dia Europeu da Internet Segura e a internet está a ser muito nossa amiga hoje. O primeiro desafio que eu vos queria propor é o seguinte: o networking, como qualquer palavra muito usada nos negócios, pode ter significados diferentes consoante as pessoas, pelo que seria interessante ter um feeling das opiniões pessoais acerca do networking. Então, o que eu vos pedia era para, mal entrem na sessão, escrevam a vossa resposta aí na janela do chat e da conversa, o que é para si, a vossa percepção e definição, mas vossa, cada um de vós, do que é networking. E eu vou passar 2 slides e depois vamos voltar e ver o que é que existe na caixa de chat acerca disso. Vou fazer uma breve apresentação sobre mim. O meu nome é Walter Barreira. Walter é com um V e também podem fixar o meu nome Barreira, porque o que eu faço é facilitar competências profissionais que eventualmente permitam derrubar barreiras entre os profissionais e aumentar o nível de confiança entre os profissionais. Por exemplo, hoje vamos falar de algumas competências que permitem aumentar a confiança entre os associados da Airlis e derrubar barreiras entre eles e também derrubar barreiras entre os associados e a Airlis como entidade, a sua direção e os seus colaboradores. Tenho alguma experiência de networking, fruto de uma dissertação de mestrado que fiz e de também formações que fiz, nomeadamente em Washington, nos Estados Unidos, e também de uma associação que tenho com uma empresa líder na prestação destes serviços nos Estados Unidos. E espero que esta alguma experiência seja, que é o mais importante, posta hoje ao vosso serviço. Hoje tinha preparado partilhar convosco estes pontos.
Portanto, vermos um bocadinho o que é o networking e quais são os comportamentos dos networkers eficazes, algumas formas, tenho cerca de 10 pontos, de propostas de melhoria do networking e, consequentemente, beneficiar mais da filiação na Airlis. E depois também um brainstorm acerca de como tornar a Airlis mais networking friendly, e isto será uma oportunidade ótima para participarem e para influenciarem as ações da Airlis. Queria convidar-vos a usarem por excesso a janela de chat. Por exemplo, se acharem bem, podem colocar no chat a vossa apresentação, quem são, os vossos contactos, se quiserem. Se for o caso e quiserem ser contactados por alguma razão, ou se quiserem partilhar algum recurso, ou uma informação, ou dizer o que é que procuram atualmente, podem depois os outros participantes entrar em contacto ou seguir-vos nas vossas redes sociais, ou vice-versa. Portanto, sintam-se à vontade para fazer do chat um mecanismo de interação. Nós hoje vamos falar de todas as competências que ensinamos algumas, digamos, vão dar-vos certamente a confiança e a competência para aproveitar ao máximo as oportunidades que a Airlis lhes oferece. Já vamos olhar um bocadinho para ela nos próximos slides. Alguns incluí só para a vossa referência, mas já me refiro a eles e já vamos ver quais são. Gostaria de saber, Dr. Rui Rego, se já há alguma definição ou alguma percepção do que é o networking a nível dos participantes na caixa de chat. Escrevam uma frase sucinta ou duas sobre o que é o networking para vós. Dr. Rui Rego, depois, se vir se há alguma contribuição. Walter, neste momento ainda não temos, os nossos participantes estão ainda tímidos, não estão ainda com vontade de interagir connosco, mas eu partilharei aquela que será, enfim, imagino que seja uma opinião geral, de que o networking é o estabelecimento de contactos e a angariação de contactos. Parece-me que é, enfim, que é, do ponto de vista genérico, o que as pessoas entendem sobre o networking. Será assim ou será algo mais? Vamos ver, eu penso que é certamente assim. Vamos ver uma proposta de networking, e se calhar começando pelo aquilo que os networkers eficazes fazem e são, se bem que o networking é mais um verbo do que um nome, portanto é mais o fazer. Então os networkers eficazes são profissionais que, por sua própria iniciativa, trocam informações, recursos, apoios e acessos e, de uma forma intencional, proativa e profissional, criam mais valor com os outros, seja dentro, seja fora da sua organização. E fazem-no quando estabelecem ligações intencionais, têm conversas relevantes e promovem colaborações efetivas. E uma das nossas missões é ajudar as empresas a desenvolver o que nós cunhamos como uma NOW, uma Network Oriented Workforce, ou seja, profissionais orientados ao networking, através de comportamentos de conexão, de conversação e de colaboração. Portanto, o networking trata de um processo deliberado de troca de informações, recursos, apoios e acessos, de modo a criar relacionamentos mutuamente benéficos para o sucesso pessoal e profissional. O networking não é, como muitas vezes se pensa, falar e tirar recursos aos outros. O networking é muito mais ensinar acerca daquilo que se é bom e daquilo em que se está interessado e aprender em que é que os nossos contactos são bons e estão interessados, de forma a poder dar e receber oportunidades.
portanto, é ensinar e aprender, não é falar e tirar, de forma a que possamos envolver os nossos contactos em atividades, em dar e receber. Também seria interessante ver o que é que não é networking. Networking não é manipulador, networking não é unilateral, não é somente para extrovertidos, não é somente para vendas ou procura de emprego, não é opcional no mercado competitivo de hoje, não é opcional. E networking é muito importante ser transparente e honesto nos nossos objetivos. Se não houver mistério, não há manipulação. E as conversas são muito importantes em networking. Vamos visitar este tema um bocadinho mais à frente, mas deixo já aqui uma pista para um livro muito interessante do Steve Johnson, que diz, intitulado De Onde Vêm as Boas Ideias, e que põe um foco muito, muito importante nas conversas, boas conversas. Queria convidar-vos a refletir um pouco sobre as vantagens dos associados da Airlis, que são várias e estão disponíveis neste endereço do site da Airlis, e é uma plataforma que proporciona tudo isto. E dentro das oportunidades que proporciona, o networking tem grande destaque. E realmente esta plataforma proporciona isto tudo, por exemplo, a nível dos eventos, convida palestrantes que desejavelmente proporcionam informação e inspiração, mas é a cada um dos associados e dos participantes que cabe a responsabilidade e são os únicos que podem criar a interação. Agora, que competências é que são necessárias para criar esta camada pessoal de confiança com os outros, em cima da nossa proposta de valor formal, esta interação? Após muitos anos de pesquisa e formação de executivos em praticamente todos os setores de atividade, todas as dimensões e todos os níveis hierárquicos, vamos ver 8 grupos de competências que nós isolamos, que julgamos serem cruciais para o sucesso em networking. Sem prejuízo de haver outras, estas são as que nós julgamos essenciais. Os slides seguintes, eu coloquei-os essencialmente para referência e depois propunha que enviássemos estes slides, 3 slides seguintes, por e-mail para os participantes, porque é só para referência agora a nível desta sessão. Mas queria-vos dar aqui uma visão geral de como é que o networking impacta os grandes desafios de qualquer negócio. Se nós começarmos a olhar para este diagrama pela parte de baixo, nós vemos que temos aqui os 8 grupos de competências, os títulos dos 8 grupos de competências que nós isolamos e depois já vemos um bocadinho mais em pormenor. Estes 8 grupos de competências permitem criar confiança, cultivar relações, criar redes de elevada confiança, através, lá está, das conexões intencionais, das conversações e da colaboração. Este ambiente colaborativo leva a impactar positivamente os principais desafios do negócio, como sejam a execução de estratégia, a inovação, o envolvimento, competitividade e aumento de vendas. Eu vou só dar um exemplo a nível da inovação e indo buscar outra vez o exemplo de há pouco do livro do Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias. A inovação, ao contrário dos momentos eureka, que são quase um mito, hoje está mais que provado que nasce da partilha de ideias, tipicamente muitas vezes do acaso, de uma ideia que se ouve e que depois é transportada numa outra situação para criar uma nova inovação. E isto consegue-se muito através do networking e de grupos heterogéneos e de redes largas de contactos, onde circula informação diferente e rica. Por exemplo, também como é que o networking aumenta as vendas, portanto é mais ou menos autoexplicativo, porque as pessoas, está provado, preferem trabalhar e comprar e negociar com quem conhecem, gostam e confiam. E o networking permite-nos trabalhar estas 3 questões, portanto, a visibilidade, a nível do conhecimento, a credibilidade e a confiança. Os 8 grupos de competências, mais uma vez, é só para a vossa referência, depois nós enviamos estes grupos de competência, e só para referência futura,
gostaria de destacar que aqui estão os primeiros 4 grupos, já vamos ver o slide com os outros 4, que estes grupos de competência que são trabalhados em formação, e falarei um pouco mais da formação um bocadinho mais à frente nesta sessão, incluem competências estratégicas, como, por exemplo, é o caso do grupo 2, adotar uma abordagem estratégica. Por exemplo, escolher as arenas, os palcos de networking onde participar e investir, mas também inclui competências muito operacionais, como seja, por exemplo, aqui o caso do grupo 5, coisas como usar técnicas específicas para ensinar o nosso nome e memorizar e fixar o nome dos nossos contactos. E os nomes são muito importantes em networking. Nós vamos ver algumas destas competências de hoje, tanto as estratégicas como as operacionais. A quarta sugestão de reflexão que eu tinha hoje para vós é o podermos desenvolver a nossa inteligência social. E vamos começar aqui na parte interativa. Porquê? Eu quero partilhar este estudo convosco, este inquérito, e queria que vocês fizessem o favor de participar com a vossa sugestão de resposta. A pergunta que estes investigadores fizeram foi: qual dos seguintes aspectos, que estão cá em baixo, e já vamos ver o gráfico que está oculto neste momento de resultados, quais dos seguintes aspectos é o mais importante para si quando refere negócio a outros? Ou seja, quando recomenda alguém para prestar um serviço a um terceiro. E o que eles perguntam é: o que é mais importante para si quando faz recomendações sobre alguém? É conhecer o caráter da pessoa, é conhecer o nível de competência da pessoa, é já ter usado o seu produto ou serviço, ou conhecer o sucesso da pessoa. Estou a ser informado neste momento que o chat não está operacional. Então, pedindo desculpas por isso, vou abdicar do vosso precioso contributo, talvez tornando a sessão um bocadinho menos dinâmica, e peço desculpa por isso, e passo a dar eu as respostas sem a vossa contribuição, com muita pena minha. Mas não há problema, vamos avançar com o que tenho para partilhar convosco. Então, faço a pergunta: qual dos seguintes é o mais importante quando dá recomendações de terceiros? Se é conhecer o caráter da pessoa, se é o nível de competência da pessoa, se é já ter tido experiência no serviço, ou conhecer o sucesso da pessoa, as respostas são como aqui apresento. Portanto, como se vê, o caráter da pessoa supera ligeiramente até o nível de competência percebido pela fonte de referência, por quem dá a recomendação. E, portanto, eu acho que a mensagem aqui é que devemos equiparar sempre o nosso caráter à nossa competência, sem negligenciar nenhum deles. Outra mensagem também interessante tirada deste resultado é que não é necessário ter usado o produto ou o serviço para poder recomendá-lo. Portanto, é uma oportunidade para todos nós, penso eu, que não só os nossos clientes são possíveis fontes de referência, mas quem ainda não é nosso cliente pode também ser uma fonte de referência, desde que tenha uma percepção do nosso nível de competência e do nosso caráter positiva. Portanto, a mensagem aqui a nível da competência e ao nível do desenvolvimento do grupo da inteligência social é: mostre o seu caráter e a sua competência em tudo o que diz e faz.
se possível. Ainda dentro da competência de inteligência social, tinha aqui mais um desafio para vos lançar, mas passa de desafio a, enfim, algo que vos queria apresentar porque acho interessante e relevante para os nossos objetivos de hoje. Num estudo muito exaustivo e que depois já foi replicado várias vezes, alguns investigadores quiseram saber e colocaram a pergunta que se, perante estes 4 perfis que eles davam, se a pessoa tivesse que escolher uma destas pessoas para trabalhar consigo num projeto importante, qual destas pessoas escolheriam? Obviamente que a resposta inicial, a primeira prioridade, foi a Lara, e os nomes aqui são meramente fictícios, porque a Lara é competente e é agradável. Toda a gente quer trabalhar com uma pessoa assim e, obviamente, ninguém queria trabalhar ou escolher para trabalhar consigo num projeto importante a Daniela, porque está conotada como sendo impotente, além disso desagradável. Até aqui nada de novo. Mas a vida nem sempre é assim, nem sempre temos os melhores talentos à nossa disposição para escolher para um projeto importante e temos que contar com outros talentos. E a pergunta era se as pessoas escolhiam a Luísa, que estava aqui conotada como não muito competente, mas muito agradável, ou a Sofia, que tinha a conotação de ser competente e desagradável. Não podendo contar com a vossa colaboração no chat, queria mesmo assim que fizessem o favor de fazer este exercício mental, que é quem é que vocês escolheriam destas 2 pessoas para trabalhar convosco num projeto importante. E dentro em breve vou revelar o resultado deste estudo. Então, a maior parte das pessoas respondeu que escolheria a Sofia, porque o projeto é importante e é muito competente, apesar de desagradável. Os investigadores, de qualquer maneira, não ficaram só pelas respostas, em primeira mão, mas foram ver exatamente o que é que tinha acontecido num conjunto de empresas, num conjunto de situações, como promoções, escolhas para projetos, e foram investigar em várias organizações o que é que realmente aconteceu. E os resultados foram estes. Ou seja, obviamente que o desejado desesperadamente foi o que eles conotaram. Já agora, o nome deste estudo é Competent Jerks and Lovable Fools. And the Formation of Social Networks. Portanto, numa tradução para português, idiotas competentes e patetas adoráveis. E, portanto, daí estes nomes que são, enfim, transcritos ou traduzidos do estudo original. Portanto, a Lara, que eles chamaram uma estrela adorável, foi, obviamente, a primeira escolha. E, obviamente, o idiota incompetente era desesperadamente evitável. Agora, a surpresa, se é possível dizê-lo, veio na segunda escolha. Portanto, o pateta adorável, ou neste caso, pusemos-lhe um nome, a Luísa, foi a escolha a seguir. Foi desejada moderadamente. E, surpreendentemente, evitado foi a idiota competente, que era muito competente, mas dava com toda a gente em doido e era muito desagradável. Então, porque é que eu trouxe este estudo? Além de ser um estudo muito trabalhado e muito respeitado, e depois já com várias
com várias, digamos, réplicas. Eu trouxe este estudo e o que é que isto nos interessa para o network e na construção das relações? É termos simplesmente a consciência que a agradabilidade muitas vezes supera a competência e não quero de maneira nenhuma que pensem que estou a recomendar negligenciarmos a competência, de maneira nenhuma, mas simplesmente convidar a tentarmos todos trabalhar ao mesmo nível a nossa agradabilidade, ao nível que intuitivamente tentamos trabalhar a nossa competência. É muito importante. E a pergunta que eu vos deixava é se a agradabilidade é algo com que se nasce ou se pode ser aprendida. Pergunto e deixo para a vossa reflexão. O que é facto é que atualmente existe uma onda de likability, de agradabilidade, muito valorizada no mundo dos negócios e com publicações e autores tão interessantes e respeitados como as que vêm no ecrã. Agora eu pergunto-vos qual é, digamos, formas, não é, de mostrar agradabilidade e de apreciação às pessoas. Portanto, e aqui a recomendação é que realmente se mostre genuinamente que se aprecia e gosta das pessoas. E queria fazer mais uma pergunta para vossa reflexão, que é, quando se está a interagir com alguém, qual é talvez a forma mais simples e talvez até a mais poderosa de mostrar apreciação quando se comunica com o outro? A forma mais simples e poderosa e mais elementar para mostrar que apreciamos o outro é ouvi-lo. E, portanto, a recomendação aqui é que ouçamos as pessoas. Ouçamos as pessoas com interesse, genuinamente. E quando ouvimos, tentar ouvir e escutar por estas três coisas no outro. O seu caráter e competência, o que é que a pessoa diz, ou o que é que a pessoa faz que demonstra o seu caráter e competência. São as duas coisas que todos procuramos nos outros. E se virmos mais disso nos outros, queremos mais da relação, e se virmos menos, não queremos relação. As suas habilidades, os seus talentos, que skills, que talentos é que esta pessoa tem, esta pessoa com quem eu estou a interagir, e também o que é que nós podemos dar a esta pessoa, o que é que, e quando eu digo dar apropriadamente, que necessidades é que esta pessoa tem, que de acordo com o estágio da relação que temos com esta pessoa, podemos dar e começar a criar uma coisa muito poderosa, que é a reciprocidade. Então, para mostrar apreciação, a primeira coisa a fazer é ouvir generosamente o outro. Para se ouvir generosamente o outro, eu tenho aqui uma recomendação, que é de repensarmos, talvez, o uso que damos frequentemente aos nossos smartphones. Não basta colocá-lo a vibrar, convém mesmo tirá-lo de vista quando estamos a falar com os outros. Num livro, a Sherry Turkle, num livro que ela tem, que em português se chama Recuperar a Conversa, o poder da conversa numa era digital, a autora adverte que a mera presença de um telemóvel na mesa muda o teor das conversas, sobre o que é que as pessoas falam. Ela continua e explica que, se acharmos que podemos ser interrompidos, simbolizado pela presença do telefone à nossa vista, mantemos a conversa leve, que não nos permite escutar pelas três coisas que eu mencionei no slide anterior: o caráter e competência, a habilidade e talentos, e identificar necessidades e razões para dar apropriadamente. Então, as conversas com os telefones à vista bloqueiam o que a autora chama de ligação empática. Por isso, se precisar de verificar mensagens, e-mails, melhor é
fazer uma pausa, escolher um local privado, tratar dos negócios e depois voltar à conversação, pronto para dar toda a atenção aos seus parceiros de conversa. Hoje podemos dar um novo uso ao nosso smartphone, nomeadamente em networking. Por exemplo, em vez de trocarmos cartões, se calhar podemos trocar o LinkedIn, o Instagram ou o Facebook. É esse o uso melhor que podemos dar ao nosso smartphone do que SMS ou e-mails enquanto estamos a conversar. A sexta reflexão sobre networking que eu tenho para vos colocar é esta. Imaginem a Airlis e, considerando os vossos objetivos, que tipo de relações é que pretendem criar? E dou-vos aqui duas hipóteses. Gostava que participassem, mas eu vou continuar, enfim, o monólogo. Peço desculpa por isso. E a hipótese 1 é, considerando os vossos objetivos, querem desenvolver relações com muitos contactos, vamos lhe chamar, fazer muitos conhecidos, e em sociologia chama-se criar laços fracos, ou precisam de construir relações de elevada confiança com poucos, mas influentes contactos, o que se chama laços fortes. E queria-vos convidar a refletirem sobre isso. Qual deste tipo de relações, considerando os vossos objetivos, é que querem criar ou precisam mais, nomeadamente na Airlis? Qual delas é que devemos criar? Já vão ver a proposta de resposta que eu tenho para vós. Um bocadinho antes, vamos aqui ver o que é que quer dizer isto dos laços fortes e laços fracos. Portanto, os fatores que definem o tipo de laços são a frequência de contacto com os outros, a reciprocidade, portanto, se há trocas de algo, de informações, de oportunidades, de recursos, e os afetos e as emoções, as amizades. E, portanto, estes três fatores definem o tipo de laços fortes ou fracos que vamos criar com os outros. E queria partilhar convosco também o resultado de um estudo do Mark Granovetter dos anos 70, que depois teve várias réplicas também e variações, que se chama A Força dos Laços Fracos. E talvez seja um bocadinho contraintuitivo, mas os laços fracos, ou seja, os amigos, peço desculpa, os laços fracos, os conhecidos, mas não amigos, são muito mais importantes do que os laços fortes para algumas coisas. Por isso é que o estudo se chama A Força dos Laços Fracos, The Strength of the Weak Ties. E porquê é que isto acontece? Porque se nós formos ver o nosso círculo social de amigos, é um círculo muito denso. Ou seja, nós somos amigos de uma destas pessoas aqui, mas esta pessoa também é amiga das outras. Portanto, é um círculo um bocadinho fechado de grandes relações, mas onde todos se conhecem todos. E, portanto, sob o ponto de vista macro, a informação é mais ou menos a mesma. É homogénea. Quando nós conhecemos alguém novo, vamos chamar aqui o Kevin, portanto, alguém que é um meramente conhecido, mas não amigo, esta pessoa é um broker, é uma ponte para círculos sociais que não são os nossos, aqui simbolizados por estes três grupos, e que através do Kevin nós podemos ter acesso a alguma informação. Por exemplo, neste estudo na Força dos Laços Fracos, no estudo original, demonstrou-se que os amigos, os conhecidos, mas não amigos, eram muito mais importantes na identificação de novas oportunidades de emprego. E por esta razão simples, que é nós, no nosso círculo social de amigos
já sabemos mais ou menos o que eles sabem e vice-versa, e quando temos um broker para outros grupos, temos acesso a nova informação, incluindo novas oportunidades de trabalho, como o estudo demonstrou. Então, voltando à nossa pergunta inicial, que é que tipo de laços é que nós devemos querer criar, e eu vou recordar aqui a pergunta inicial, se é relacionar-se com muitos contactos, mas meramente conhecidos, ou construir relações de alta confiança com poucos, mas influentes contactos, a proposta que eu tenho para vos dar é esta. Depende. E depende porquê? Porque o networking deve também ter objetivos. E, portanto, depende dos nossos objetivos. Então, devemos cultivar laços fracos para informações de novas oportunidades. Por exemplo, o caso da inovação é fundamental, portanto, nós não podemos ser inovadores se tivermos a partilhar informação com quem já conhecemos bem e nos conhece a nós, onde a informação já é partilhada per si, e, portanto, os laços fortes para recomendações e para digamos, decisões mais críticas. Então, nós, como profissionais, temos que fazer um uso, e esta recomendação estratégico, da criação de laços fracos e de laços fortes, conforme os nossos objetivos e necessidades. E aqui queria fazer uma nota relativamente à Airlis. A Airlis oferece o melhor destes dois mundos. E porquê é que oferece o melhor destes dois mundos? Porque é uma plataforma onde nós podemos ver os outros uma e outra vez e, portanto, aumentar a frequência de contacto, onde podemos identificar oportunidades de dar e receber e, portanto, aumentar a reciprocidade e, portanto, criar amizades e criar laços fortes. Mas, felizmente, também é o palco onde podemos criar laços fracos. Porquê? Porque nos associados de Airlis nós temos pessoas de variadíssimos setores de atividade, de diferentes idades, diferentes geografias e, portanto, permite-nos ter o melhor dos dois mundos, que é ter laços fracos a mundos, digamos, a círculos que nós não temos um acesso tão constante e criar relações de elevada confiança com alguns dos nossos co-associados. Portanto, aqui a mensagem é: façam uso estratégico da Airlis e dos laços e do tipo de laços a criar na Airlis. A sétima proposta que eu tenho para vós é algo que acontece muitas e muitas vezes a nível do networking. E que é o ritual da troca dos nomes, não é? E a troca dos nomes, tipicamente, funciona: eu digo o meu nome, você diz o seu, e depois, muitas vezes, passam-se alguns segundos até e já não nos lembramos dos nomes com quem estamos a falar e queremos apresentar esta pessoa a uma ou outra e já não nos lembramos e estamos a castigar-nos, a dizer: a minha memória é péssima, acontece-me sempre isso, eu esqueço-me sempre dos nomes, sou péssimo para nomes. Mas a verdade é que nós demoramos 3 ou 4 segundos a dizer o nosso nome e a ouvir o nome do outro. 4, 5, 6 segundos a dizer o nosso nome e a ouvir o nome do outro. Portanto, é quase impossível fazê-lo bem. Não tem nada a ver com a nossa memória. E então eu trago-vos algumas dicas para fazer deste ritual da troca de nomes funcionar melhor. Portanto, nós podemos dizer, recomendo que digam o vosso nome do primeiro nome, neste caso 2 vezes. Isso dá o dobro das oportunidades da outra pessoa ouvir o seu nome, que é um verdadeiro presente se houver algum barulho e, portanto, é um presente para a outra pessoa essa oportunidade. E podem dar dicas de grafia,
e separar bem o vosso primeiro nome do segundo, porque muitas vezes nós corremos os nossos nomes rápido e mistura-se o primeiro com o apelido e as pessoas não entendem. Por exemplo, aqui vocês terão reparado que eu me apresentei como eu sou Walter Barreira, e podia ter dado uma dica de grafia, Walter com V, penso que foi o que fiz. E depois expliquei um bocadinho o meu nome Barreira. Um dos meus clientes, que neste caso é russo, ele disse que eu sou Vitali, tal como a marca de águas, Vitalis, mas sem o S. A Ren é israelita e ela ensinava o seu nome a dizer eu sou a Ren, e pronuncia-se, apesar de escrever Shen, pronuncia-se Ren, como a empresa pública Ren. Então, os nomes são muito importantes e isto é uma maneira, em networking, de ensinar o nosso nome. Para saber o nome de alguém e fixar, repitam o nome da pessoa, façam um comentário, por exemplo, prazer em conhecê-la, Mariana, após a pessoa se apresentar como Mariana, e depois guarde o nome o suficiente na sua memória para apresentar a Mariana a outra pessoa naquele evento. É este o seu trabalho como um grande conector, é apresentar umas pessoas às outras apropriadamente, e essa responsabilidade que temos como networkers e como conectores também nos ajuda a aprender o nome da pessoa. Espero que tenham achado interessante esta forma de melhorar o ritual da troca dos nomes. A segunda pergunta que normalmente acontece a seguir à troca dos nomes é a pergunta: o que é que você faz? Há pessoas que nem perguntam o nome, perguntam logo: o que é que você faz? E a maioria das pessoas responde com o título, com a empresa, muitas vezes até com jargão. Por exemplo, sou advogada de M&A. Ok. Sou advogada de M&A. E a outra pessoa responde tipicamente interessante. Muito interessante. E o que é que interessante quer dizer neste contexto, efetivamente? Tipicamente é que as pessoas são educadas. E depois da resposta, sou advogada de M&A, para não haver um silêncio constrangedor, as pessoas dizem interessante. Portanto, já sabem, quando ouvirem interessante nestas circunstâncias, pensem novamente se não querem reformular a resposta. Este tipo de resposta não convida a uma conversa e, se calhar, vamos ver aqui uma forma diferente de responder à pergunta que talvez convide, digamos, a fazer perguntas e à conversação, e isso é um pouco o nome do jogo em networking para descobrirmos mais sobre o outro. Já vamos ver duas respostas à pergunta o que é que você faz, que usam uma fórmula que nós temos, que é a fórmula TT, e são respostas dadas por nossos clientes. Esta fórmula TT é de T de talento e T de testemunho. Por exemplo, um dos nossos clientes diz, quando lhe perguntou em uma determinada circunstância o que é que você faz, ele diz que ajuda equipas que estão em desagregação. Depois acrescenta, recentemente, foi uma resposta que ele deu, liderei um retiro com a nossa equipa global de informática e ficaram muito felizes ao descobrir que pessoas de 4 gerações diferentes, afinal, podem mesmo colaborar e trabalhar juntos. E o cargo desta pessoa era formador interno. Então, em vez de responder sou formador interno, ele usa esta resposta. Um segundo cliente nosso respondeu: eu crio formações e experiências em postos de trabalho para pessoas que estão prestes a tornar-se gerentes na nossa empresa farmacêutica. E disse: estou entusiasmado porque a turma desta primavera tem 2 pessoas de cada país onde temos fábricas. E então estão a ver este tipo de resposta, onde a primeira frase diz uma coisa que você faz melhor, um talento, habilidade, e a segunda dá um exemplo de como resolveu um problema, salvou o dia, serviu o cliente, convida mais à conversa. Por exemplo, neste segundo caso, depois desta resposta, nós podíamos perguntar: ok, portanto, tem 2 pessoas de cada país onde temos fábricas. E em que países é que têm fábricas? Temos em Portugal, nos Estados Unidos, no Reino Unido. E então são respostas que
ensinam algo sobre o nosso caráter e a nossa competência de uma maneira leve e sem se gabar, obviamente, e convidam à conversa. Então eu pensei que seria interessante partilhar convosco esta maneira diferente de responder à pergunta que acontece tantas e tantas vezes em networking, que é: o que é que você faz? São algumas dicas que eu vos vou deixar a ler acerca da resposta TT, depois de criarem uma talento e testemunho, podem querer refletir um bocadinho e editá-la, por exemplo, evitando o uso de jargão ou de acrónimos, a não ser que estejamos a falar com alguém exatamente do mesmo setor, da mesma indústria, e que isso seja perfeitamente natural e habitual. Espero que tenham gostado desta maneira que é diferente, mas que eventualmente convida mais às conversações de responder à pergunta: o que é que você faz? A nona proposta que eu tinha para vós é o momento que acontece também muitas e muitas vezes em networking, como seja a pergunta: então, como está? Então, novidades? E a conversa, normalmente, quando há esta pergunta, costuma ser: como está? Tudo bem, então e como é que está você? Nada mal, trabalhando muito. Pois, eu compreendo, eu também, muito trabalho, e o Covid e tal. Olha, gostei muito de o ver e tal. Eu também. Temos que ir almoçar. Pois é, depois eu telefono. Ou seja, este tipo de conversas que já todos nós ouvimos inúmeras vezes, são conversas em piloto automático, aborrecidas, sem tema. Então, em vez disso, queria-vos propor estarem preparados para o futuro e para responder a estas perguntas. Estarem preparados para ser espontâneos, mais ou menos. Podemos utilizar, quando alguém diz: então, novidades, o que há de novo, algumas coisas que estão na nossa agenda, coisas que nós descobrimos, ou recentemente, que temos, ou objetivos, se for no evento, o que é que vieram lá fazer. As novidades foi: olha, estou entusiasmado com o que eu vou ouvir aqui, que é uma área que eu queria desenvolver mais. Ou então, também do outro lado da moeda, podem colocar na vossa agenda o que é que pretendem receber, o que é que têm em cima da mesa a preocupar-vos. Portanto, tudo isto são temas que a pessoa pode ter uma agenda, tópicos para falar, para responder à pergunta: como está, o que é que se passa, novidades, o que é que há de novo, e podem ter aqui preparados um ou dois temas, de um lado de coisas que podem dar e outro de coisas que querem receber, para eventualmente alimentar essa conversa. Quanto ao dar e receber, eu queria-vos também aqui estimular a não terem problemas nenhuns em pedir. Porque, reparem, nas culturas de dádiva, e o Adam Grant, que é um ilustre professor, tem um livro muito interessante, que é o Give and Take, onde ele define 3 tipos de pessoas, portanto, os givers, os takers e os matchers, e ele diz lá que quando se quer cultivar um ambiente de dádiva, não nos podemos esquecer que as pessoas, para contribuírem para os outros, têm que saber o que é que elas precisam. Muitas vezes estamos ávidos de contribuir, mas as pessoas têm que pedir. E em networking, se for transparente nos seus objetivos, se não houver mistério, não há manipulação. Portanto, nós não temos que ter nenhum problema em colocar nestas conversas o que temos para dar, mas também o que procuramos e o que temos para receber. Como veem, são variadíssimas conversas variadíssimos temas que abordámos aqui de uma forma muito rápida, e que obviamente se trabalham com calma estas e outras competências, desde as mais estratégicas às mais operacionais, em formação. E a propósito disso, queria-vos informar que eu e a Airlis temos preparado um curso de Business Networking para os associados e convidar os associados da Airlis. Este curso, devo dizer, não é um curso que vai ficar em aberto, é um curso que faremos
é um curso que vamos disponibilizar baseado em manifestações de interesse, portanto, se for uma coisa que vos interesse, contactem a Airlis, porque conseguimos customizar para vós este curso de Business Networking. Penso que a Airlis depois, quando enviar o grupo das 8 competências que eu prometi enviar, também enviará esta informação, mas poderão contactar a Airlis, nomeadamente a engenheira Susana Couto, ou mim próprio, mas é igual, porque vão ouvir de ambos, sobre este curso. E queria-vos deixar essa pequena nota. E queria terminar com a minha sugestão número 10, que é a recomendação que façam da Airlis o vosso, e aqui a palavra-chave é vosso, a Airlis é dos associados, vosso clube empresarial. Vejam a Airlis como vossa, porque o é, dos associados, e, portanto, em vez de se comportarem, ou nos comportarmos como, muitas vezes, convidados, comportem-se como anfitriões. Convidem contactos para vos acompanharem quando acharem apropriado nas atividades de Airlis. Contribuam com as vossas opiniões, ideias e necessidades. Eu sei que a Airlis está ávida de receber contribuições e ideias dos associados, porque os associados podem efetivamente influenciar o roadmap das coisas futuras da Airlis, mas a Airlis precisa de saber, os seus colaboradores da sua direção, o que é que efetivamente precisam que a Airlis faça e o que é que querem que a Airlis seja. Voluntarize para alguns trabalhos para ajudar e já agora escolha trabalhos que o ajudem e que lhe deem visibilidade e o promovam em vez de esconderem num sítio invisível. Não é isso. Pensem nos vossos interesses também. Falem com desconhecidos e identifiquem os interesses em comum das pessoas e apresentem-nas umas às outras. Sejam uns grandes conectores, como já tínhamos falado anteriormente, é essa a nossa responsabilidade como grandes networkers. E, claro, não se esqueçam que temos que fazer reuniões de follow-up e não deixar cair coisas boas que tínhamos identificado, mas dar sequência, prometer, enviar o que se prometeu que se envia, enviar mesmo, encontrar-se, seja física, seja remotamente. E, portanto, eu acho que aqui a mensagem principal é que a Airlis é dos sócios, participem na Airlis, influenciem a Airlis, quebrem as barreiras que eventualmente existam entre os associados ainda e também as barreiras entre os associados e os colaboradores da Airlis e a direção da Airlis. Eu sei que a Airlis está ávida de quebrar quaisquer barreiras que existam atualmente entre o corpo que faz andar diariamente a Airlis e os seus associados, que são realmente a principal força e os donos da associação. Estas eram as reflexões que eu tinha proposto para propor para a nossa sessão de hoje. Ainda na sequência de fazer da Airlis o seu clube empresarial, eu vou-vos deixar um repto, que seria interessante receber, não pode ser na conversa e agora no chat como tínhamos previsto e não foi possível, mas ainda antes de acabarem esta sessão, convidava-vos a escrever para a Airlis, mandar um e-mail com ideias para tornar a Airlis mais networking friendly, para tornar a associação e para quebrar mais barreiras entre a associação e os seus associados e a direção e colaboradores e todos nós. Portanto, a Airlis está, e eu próprio, desejoso de receber as vossas ideias para tornar a Airlis mais networking friendly. Portanto, agarrando o nome dos nossos programas, o NOW, o Network Oriented Workforce, ou Network Oriented Workplace, o tempo é agora. E, portanto, o que eu vos convidava era darem o próximo passo. Pode ser com estas propostas de como tornar a Airlis mais networking friendly. Pode ser partilhando com os seus contactos e que não estão presentes nesta sessão 1 ou 2 takeaways que ouviu hoje e que acha que é interessante partilhar.
subscreva a newsletter da Elis e escreva-nos. Estamos ávidos de receber os vossos contactos. O meu endereço é vab@nowincounts.net e o da engenheira Susana Couto é s.couto@airlis.pt. Portanto, resta-me agradecer muito o vosso tempo enfim, a concentração com que estiveram nesta comunicação e estou totalmente ao vosso dispor. Muito obrigado e, desejavelmente, até muito breve. Muito obrigado nós, Walter, pela brilhante apresentação. Tivemos aqui este infortúnio com o chat, que portanto não permitiu que esta sessão fosse interativa, como nós pretendíamos. Eu vou encerrar este webinar com duas notas. A primeira tem a ver com a apresentação em si, porque eu não deixei de pensar numa frase que ouço muito ao longo tenho ouvido bastante de pessoas, de amigos e conhecidos, quando se apresentou o gráfico da inteligência social, eu lembrei-me de uma frase que muitos amigos meus dizem, que é: eu já só lido com pessoas de que gosto. Tenho muitas pessoas que atingem, enfim, um determinado patamar na sua vida profissional e que se podem, obviamente, dar a esse luxo. Nem todos o podem fazer, infelizmente, mas é uma frase que eu tenho ouvido bastante. Eu já só tenho clientes de que gosto. Clientes que não têm qualquer problema em atender o telefone a qualquer hora. Todos nós já tivemos aquela situação do telefonema que diz: ei, não me apetecesse nada, não é? E, portanto, vão afastando essas pessoas da sua rede e mantendo, independentemente da competência, isto é importante e ficou bem salientado, independentemente da competência, a empatia passou a ser um ponto determinante. Reforçar o que o Walter disse no fim: nós estamos cá para vocês. Nós somos uma associação empresarial que só faz sentido se tiver empresas participativas que façam com que a Airlis seja cada vez uma associação mais forte e com mais peso, e para que seja ouvida nas suas várias instâncias. Muitos de vocês, nossos associados, devem receber constantemente mensagens que nós vamos enviando de alterações legislativas, pedidos de participação, pedidos de opinião, e é isso que faz de nós uma associação de relevo no âmbito nacional. Eu não resisto em deixar aqui uma questão ao Walter. Nós não tivemos o chat, mas eu vou tomar essa liberdade, e que é a seguinte: quando fazemos o network, devemos adaptar-nos, tentar conhecer o nosso interlocutor e adaptar os nossos comportamentos em função desse interlocutor, ou devemos definir o nosso estilo, a nossa maneira de estar e a nossa performance e utilizar esse estilo, digamos assim, independentemente do nosso interlocutor. Obrigado pela pergunta, Dr. Rui. Em termos de estilo de comunicação, eu diria que devemos adaptar o nosso estilo de comunicação. Por exemplo, nós conhecemos aquela metodologia, por exemplo, do DISC, da dominância, influência, estabilidade e conformidade, e nós sabemos que a maneira como as pessoas veem o real ou interpretam o real é importante. Portanto, se para um estilo muito assertivo nós estamos a utilizar ideias muito conceptuais, a pessoa, entre aspas, desliga.
E, portanto, a nível de estilo, sim, eu diria sempre que deveríamos sincronizar o nosso estilo de comunicação com o interlocutor, mas não a nível dos princípios. E o networking trabalha princípios basilares até da natureza humana. Reparem, independentemente da moderação da cultura, o bem e o mal existe em qualquer cultura do mundo, por mais primária ou sofisticada que seja. A reciprocidade e a necessidade que nós temos de retribuir a quem nos dá alguma coisa existe em qualquer sociedade, existe em qualquer pessoa saudável. E mais, a natureza humana tem coisas tão boas que existe um fenómeno, por exemplo, que é o viés da gratidão. E, portanto, o que é que esse fenómeno nos diz? Que a gratidão é enviesada. Em que sentido? Que alguém valoriza mais algo que recebe quando recebe do que a pessoa que dá. E isto acontece para todos nós, dependendo se estamos no lado do dador ou do receptor. Ou seja, quando nós damos alguma coisa, não valorizamos tanto e quem recebe tipicamente valoriza mais. E porquê é que isto é tão bom para o networking? Porque depois nós temos necessidade, e reparem as palavras, necessidade de retribuir. Não digo obrigação, nós temos necessidade de retribuir. E se vamos retribuir algo que nos percepcionamos à luz do fenómeno da viés de gratidão como uma coisa que tem muito mais valor do que a percepção de quem deu, quando formos retribuir, normalmente até queremos ceder o benefício do valor percebido e, portanto, vamos dar alguma coisa que achamos que vale mais para a outra pessoa. Pode ser um acesso, um recurso, uma oportunidade, uma recomendação. E, portanto, a primeira pessoa que deu vai receber, em troca, mais ou menos, no tempo, algo que vai percepcionar como muito mais valioso do que o esforço que teve para dar. E isto é a razão principal por que o networking funciona tão bem. Muito obrigado. Bom, resta-me novamente agradecer a presença de todos, esperar que amanhã estejam aqui connosco outra vez e que também na quinta e na sexta possamos ter o prazer da vossa companhia. 29 anos de história já é uma marca para nós assinalável. E como o Dr. Walter disse, tudo isto só faz sentido se vocês estiverem connosco. Até amanhã e muito obrigado.